Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Naza, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à Tratativa Apométrica 2021, nova temporada, novas séries, novos cases de sucesso ou insucesso junto à Tratativa Apométrica. Case de hoje é intitulado Culpa versus Karma, Karma versus Culpa. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à Tratativa Apométrica. Case de hoje, culpa versus karma, karma versus culpa. Devo ter já cases com narrativas falando sobre karma, culpa e coisas do gênero, mas o case de hoje é bastante interessante, esbarra talvez numa temática parecida, mas tem como objetivo uma chavinha aí, libertarmos-nos das algemas da culpa. Uma dos mecanismos de controle da humanidade, culpa e medo, sabiamente, não no sentido positivo, tá? Mas de uma forma muito ardilosamente, melhor, utilizada pelo meio religioso, né? Você não é bom, você vai pro inferno, você nasce do pecado original, o diabo, né? O obsessor, umbral. Muito bem. Robson Pinheiro pontuava, né? Ou pontua, mas eu não estou mais no Colegiado de Guardiões da Humanidade. A culpa mais uma frase muito interessante. A culpa instalada dentro do cenário espírita, em regra geral, né? Ele fala que o espírita é um católico melhorado. O católico tem céu e inferno, o espírita tem nosso lar, plano espiritual superior e umbral. O catolicismo tem o diabo, o espírita, o obsessor. O catolicismo tem a culpa, o espiritismo, o karma. E aí pegamos pessoas, não sei se eu narrei aqui já a história do meu pai, falecido aí há 3, 4 meses, um espírita convicto, bem ativo no cenário e até com uma certa relevância, o quanto carregava da culpa, eu tenho que passar por blá 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 blá. Então, entrando no case de hoje, um consulente aluno passa em atendimento conosco, na dinâmica lá de aula, a gente tem a parte teórico prático vivencial, então a pessoa passa em atendimento, certo? E eis que ela traz um contexto, um espírito atuante, inclusive, que dirige aí uma tarefa aí dentro de um grupo e tudo mais, a questão de ter uma patologia física, tá? Nos olhos, já vem de longa data aí tratando isso com os melhores recursos que tem na medicina terrena, e em paralelo com o contexto energético e espiritual em algumas instâncias, tá? Com cromoterapia, com magnetismo, já tinha passado em desobsessão e tudo mais, e vem a apometria. E dentro de uma das falas, traz o contexto de eu tenho isso, eu queria passar na apometria para ver se é o meu karma que tem que passar, o que aconteceu, será que eu furei o olho de alguém na Roma Antiga, falaram para mim. E aí ele vem já com um preset, porque ele passou em um atendimento, ou mais em um atendimento, dentro do cenário espírita, e foi reforçada a questão de que ele tem, se não me falha a memória, ceratocone, é algo nesse sentido, patologicamente falando, e traz esse contexto de que ele tem isso porque ele, num passado remoto, ele furou o olho do outro, ele torturou e blá 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 blá, carregando então, tendo uma culpa instalada,
certa aceitação da sua fisiologia e patologia instalada no olho relacionado à culpa, tá? E entra no mecanismo inconsciente de autopunição. Muito bem, trouxemos, né, então para o atendimento apométrico, e dentro do atendimento apométrico nós conseguimos identificar algumas questões ligadas à psicossomática, tá? Algumas questões relacionadas um cenário muito interessante. Em uma vida passada, tá? Vamos pontuar dentro dessa fala, uma vida passada. Vamos temporalizar mais ou menos aí num período medieval, vindo de uma família extremamente católica e obediente ao poder temporal da igreja, tá? Ouviu a vida inteira que ele não deveria, não poderia reagir tá? Então foi uma pessoa extremamente passiva, submissa às regras da temporalidade, o que é normal socioculturalmente falando para a época, tá? Período no qual a igreja católica exerceu muito poder sobre, tá? Na vida atual, foi uma pessoa desde a infância que perde o pai em idade, assume de certa forma uma posição paterna, e aí a gente tem uma questão falando em sistêmica, para quem conhece constelação, né? Tava numa posição torta já, e aí trabalha desde pequeno, os irmãos mais do enredo, do núcleo familiar, ficaram sobre o ombro dele, nunca reagiu a esse abuso, a essa posição, nunca, dentro do português, claro, botou o pau na mesa e gritou e xingou, mandou todo mundo pra puta que pariu, sempre muito submisso. Olha a repetição de padrão do padrão anterior. A submissão, tema, submissão ou não agressividade positiva. A agressividade, de certa forma, ela tem uma função, tá? O indivíduo entender o seu raio de ação, de limite, e entender que, olha, reaja, e nunca reagiu. Se a gente passa olhando sobre uma ótica energética, já vendo aí talvez uma predisposição às questões no olho, a qual a gente não sabe, apometricamente não tivemos uma resposta sobre o porquê do olho mais sensível, mas tínhamos a resposta de um quantum de energia não exercitado, a agressividade, que pressionava como uma represa de Brumadinho, tá? Aquela represa lá que encheu, chegou uma hora que deu um overload lá e transbordou, tá? E transbordava por onde estava transbordando? Pelo seu olho. A não externar da agressividade, inclusive na atualidade, dentro de certos cenários, uma pessoa talvez aí, isso é uma suposição, talvez um filho de Oxum aí fazendo uma análise arquetípica dentro do cenário dos arquétipos de Umbanda, muito doce, a gente brinca dentro do grupo, né? Mais tendente ao gratiluz e tudo mais, e faltando um pouco do exercício disso. Qual que foi o cenário? Além do tratamento energético espiritual, foi feita a dialimetria, teriatria e tudo mais, trazido para ele o desmontar da crença limitante de que ele estava vivenciando aquilo por karma. Tanto é que ao término do atendimento ele falou: meu, que legal, o atendimento foi importante para eu entender que eu não tenho karma nenhum, ou se tinha, foi saudado, porque a espiritualidade deixou muito claro no atendimento, falou: olha, não importa se tem ou se teve, mas o que talvez se teve já zerou, essa conta já zerou, então não tem mais na sua conta karma, tá? E aí entender dentro do que a gente chama de orientação assertiva, que este atendimento serviu aí para desmontar essa crença limitante, orientá-lo agora para um processo terapêutico extremamente necessário para treinar a agressividade positiva. Por quê? Mesmo que ele trate no campo físico a questão do olho e ele faça um trabalho
como essa área é a área mais sensível, esse quantum de energia psíquica, ela pressiona essa parte, ela vai adoecer essa parte, ela vai debilitar essa parte. Foi trazido um contexto para ele olhar, né, para esse cenário, o que ele não quer enxergar na vida com relação a isso. Não estava querendo, inclusive, enxergar que ele é merecedor do melhor, enxergar que ele já recebeu, até hoje, ele tinha uma porcentagem razoavelmente aceitável dentro do quadro fisiológico que ele tem, de perda de visão, mas não muito significativa, e deveria agradecer também todos os recursos que ele recebeu até hoje, médico, hospitalar, espiritual e tudo mais. Então, você olha a problemática sobre um prisma e sobre o outro, tem um prisma positivo sobre isso. Olha a riqueza que o atendimento apométrico teve, e a sabedoria do grupo de não promessa de cura, mas orientar e falar, agora é terapia, vai para terapia. E sai do atendimento, inclusive com algumas orientações aí para um processo terapêutico, indicações, e aí, princípio do 80-20, se ele vai percorrer o caminho ou não depende mais de nós. Entendeu o que é que eu desenho? É isso, minha gente. Temporada nova 2021. Acesse o nosso site www.fabianasa.com.br. Vamos estudar apometria? Bora lá, gente. www.eadvp.com.br. E beijo no fígado de todos. Compartilhem, divulguem. Tchau!